E vamos ler do verso 3 até o verso 8, a respeito do uso dos dons espirituais na igreja. Meu objetivo nessa noite é nos despertar para a razão pela qual nós somos igreja. Por que nós somos cristãos? Por que nós nos congregamos? Por que fazemos parte desse corpo? Romanos 12, de 3 em diante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, que nós recebemos como sendo a única regra de fé e prática para a nossa vida. E nós lemos aqui a respeito dos dons espirituais, como eles devem ser exercidos, que eles devem ser exercidos também. Senhor, nos ajuda. Nós queremos ser um povo envolvido com o Teu trabalho, que tenha razão de existir, razão de ser aqui nesse mundo. Por isso nós pedimos que nessa noite Tu fales ao nosso coração, nos ajudando a compreender o Teu propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 12 de Romanos é o início do final da carta, onde Paulo fez uma exposição completa do evangelho que ele prega, e agora ele traz aplicações práticas para a igreja de Roma. Nos versos de 1 a 2, que são bem conhecidos, ele fala da necessidade da transformação diária da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a vontade de Deus. É a primeira orientação prática que ele dá para aquela igreja no final da carta. Depois, no verso 3 a 8, que nós acabamos de ler, ele fala sobre o exercício dos dons espirituais. Do verso 9 até 21, ele trata de várias virtudes que devem ser cultivadas entre os cristãos. A partir do capítulo 13, ele fala da submissão às autoridades, o amor ao próximo. Eu estou dizendo isso para que vocês percebam que ele coloca a questão dos dons espirituais bem no topo da lista de orientações práticas que ele está trazendo para a igreja, o que por si já mostra a sua importância. Depois de falar da necessidade de nos transformarmos diariamente pela renovação da mente, em seguida ele se engaja na questão do serviço, o uso dos dons espirituais na vida da igreja. Existem vários modelos de igreja. Alguns estão corretos, outros não. Talvez os dois tipos de igreja, modelos de igreja mais comuns, são aqueles representados numa ilustração muito conhecida. A mais comum é que a igreja é como um ônibus, onde o pastor é o motorista, os membros estão todos sentados e o cobrador é o tesoureiro. Então, o pastor está dirigindo, todo mundo está confortavelmente sentado, pagou a sua entrada, cumpriu sua obrigação, e agora o pastor está dirigindo o ônibus e está tudo muito bem. Eu não acho que esse é o modelo bíblico, não. Eu acho que o modelo bíblico é mais o outro, de um barco onde está todo mundo remando e o pastor está só dizendo, mais força para a direita, mais força para a esquerda. Vamos aí, gente, vamos lá. Pegar para valer agora, temos que ir todo mundo com o remo na mão, o pastor está só orientando. E é claro, não é só o pastor, nas igrejas presbiterianas nós temos um colegiado de pastores e presbíteros que governam e lideram a igreja. Eu penso que a ilustração do barco é a mais próxima daquilo que a Bíblia nos diz sobre o que é a igreja. A grande diferença entre os dois modelos é que no modelo do barco, cada pessoa está pegando no remo, cada um está fazendo alguma coisa, as pessoas estão envolvidas. No modelo do ônibus, todo mundo está sentado,
está confortável e deixando que alguém faça o trabalho todo depois de ter pago, né? Cumpriu a obrigação, então agora só sentar e relaxar, deixa aí que o pessoal que é pago para isso vai resolver e conduzir a igreja como um todo. Eu penso que é preciso muito trabalho e da parte de Deus e da nossa para mudar determinados padrões e determinadas culturas. Infelizmente, nas igrejas de natureza reformada, de linha reformada, às vezes, particularmente a presbiteriana também, funciona muito o primeiro modelo, o do ônibus. E nós precisamos de uma quebra de paradigma, precisamos de repensar como nós atuamos ou devemos atuar, porque, biblicamente falando, a realidade é bem diferente do ônibus. Aqui o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo, versos 4 e 5. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Os autores do Novo Testamento usam muitas metáforas para se referir à igreja. Às vezes, eles se referem à igreja como um edifício. O próprio Senhor Jesus se referiu ao seu povo como sendo uma videira, na qual ele é o tronco e nós somos os galhos e damos muito fruto se unidos a ele. Mas a metáfora, a figura, a analogia predileta no Novo Testamento para a igreja é do corpo humano. É a melhor ilustração para o ideal de Deus ou o propósito de Deus para a igreja. E o que é que essas analogias têm em comum? A ideia do prédio, de um edifício, a ideia de uma árvore, ou mesmo a ideia do corpo. É a ideia de estarmos juntos, de pertencermos. No corpo nós temos muitos membros diferentes, com funções várias, mas eles fazem e compõem um único corpo. A árvore tem muitos galhos, mas elas formam uma única árvore. Um edifício único é feito de muitas pedras. Todas essas figuras apontam para a diversidade e para a unidade que deve caracterizar a igreja. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele diz 3 coisas a respeito do corpo que se aplicam como ilustrações para a igreja. O primeiro é que é um único corpo apenas. Embora nós tenhamos diferentes manifestações da igreja, sob a forma de igrejas locais, de denominações, mas a igreja de Cristo, ela é uma só. E quando a gente traz esse conceito para a igreja local, como é o caso da nossa igreja aqui, embora nós sejamos compostos de pessoas diferentes, e eu daqui de cima dá para ver como vocês são diferentes, tem gente bonita, tem gente... Bem, continuemos. Então, dá para ver a variedade que vocês são e o pano de fundo, o background de onde vocês vêm, mas na verdade nós formamos um único corpo, é um único povo, é o povo de Deus. Somos um apesar das nossas diferenças. O que nos une é a mesma fé em Jesus Cristo, somos lavados no mesmo sangue, aceitos pela mesma graça e na mesma base que é a justificação mediante Jesus Cristo. Mas isso não elimina o fato de que nós somos diferentes e, mais do que isso, nós recebemos diferentes habilidades e capacidades para trabalhar, ou para ajudar, ou para servir os irmãos dentro desse corpo. E aqui que entra a figura do corpo humano, que é composto de membros variados. Nós temos as mãos, os dedos, a orelha, o olho, o nariz. O corpo é composto assim, nisso está a sua beleza. Ele é composto de membros distintos e diferentes, e cada um deles tem uma função diferente. E todas elas são necessárias e todas elas são precisas. E assim é a igreja. Cada pessoa é diferente e tem de Deus habilidades diferentes e capacidades diferentes para que possa servir uns aos outros, servir a igreja como um todo. Essa é a visão de igreja que o Novo Testamento nos apresenta. Assim deveria ser. No verso 6 em diante, o apóstolo Paulo faz essa aplicação. Nos versos 4 e 5 ele faz a analogia do corpo. Ele compara a igreja a um corpo
destacando a unidade e a diversidade das funções. Do verso 6 a 8, ele traz uma lista de habilidades ou capacidades espirituais com o objetivo de ilustrar o que ele disse. Ele quer mostrar como são diferentes, mas como são necessários e de que maneira eles devem ser exercidos. Aqui nessa lista, do verso 6 até o verso 8, ele diz assim, ele menciona no verso 6 a profecia, no verso 7 ele fala ministério, no verso 7 ainda ensino, no verso 8 exortação, contribuição, presidência e exercício de misericórdia. São 7 capacidades, habilidades diferentes que Deus dá às pessoas da igreja para abençoar a igreja, fazer a igreja andar e a igreja cumprir a sua missão. Perceba aqui que ele diz que esses dons, verso 6, eles são, primeiro, diferentes. Imagine se todo o corpo fosse olho, imagine se o corpo humano fosse um olho desse tamanho azul, né? Com duas perninhas pequenininhas e com aquela sobrancelha piscando. Que coisa horrorosa, né? Às vezes parece que na igreja o único dom que tem é o de pregar. É o único dom que existe, é o de pregador. É a igreja do olhão. Na verdade seria o linguão, né? Uma língua. Imagina uma língua enorme. Se o corpo da gente fosse uma língua gigantesca. Que coisa horrorosa, né? Não faz sentido isso. Mas às vezes a impressão que a gente tem é que as pessoas pensam que o único dom disponível na igreja é o de pregador. É por isso que de vez em quando aparece um jovem dizendo assim: pastor, eu quero ir para o seminário estudar e fazer teologia. Ok, por quê? Não, porque eu quero servir a Deus de todo o coração. Mas tem que ser pastor para isso? Você pode fazer isso como um médico, você pode fazer isso como engenheiro, como advogado, você pode fazer isso de outras maneiras, trabalhando na igreja de outra forma. Mas tem que ser pastor? E tem outra maneira? Sim, claro que tem. Claro que tem. Os dons são diferentes, são diversos, são vários. Deus tem diferentes vocações na sua igreja, como ele diz aqui. A própria palavra dom, ela merece um esclarecimento porque ajuda. Ela é uma palavra que é muito parecida com a palavra graça em grego. E ela significa alguma coisa que é doada, é um dom, é uma dádiva. O que aponta para o fato de que não é uma coisa que você consegue ou que você obtém, mas que Deus dá. Nós acreditamos que os dons espirituais, eles são dados às pessoas quando elas se convertem ou durante todo o processo em que elas se chegam a Deus, ou que em algumas pessoas isso é um processo, em outras é alguma coisa que acontece no momento, seja qual for a maneira, mas o fato é que Deus concede dons espirituais como parte do equipamento espiritual do novo nascido, daquele que nasceu de novo, daquele que é regenerado. Então, tecnicamente, teoricamente, biblicamente, toda pessoa que nasceu de Deus e tem o Espírito Santo, ela tem algum dom espiritual, ela tem alguma habilidade, capacidade para servir. Porque da mesma forma que nós não temos em nosso corpo membros inúteis, já pensaram no apêndice, mas já descobriram que tem alguma finalidade, também na igreja não tem membros inúteis. Você deve ser capaz de fazer alguma coisa. Pode ser que você não esteja fazendo agora, mas teoricamente, biblicamente, você deveria ser capaz de fazer alguma coisa dentro do corpo de Cristo. Porque as dádivas são muitas, os dons são muitos. Aqui tem apenas 9, mas há outras listas no Novo Testamento. Na verdade, são 4 listas e contém outras informações, e também nós não acreditamos que elas sejam exaustivas, porque Deus pode conceder habilidades além daquelas que estão mencionadas aqui, ou então variações, como por exemplo o dom do ensino que está mencionado aqui. Há variações. Tem gente, por exemplo, eu gosto de falar para um público mais adulto, mas na hora de falar para criança eu fico nervoso. Mas já o Rogério, o reverendo Rogério, nada de braçada, não é? Ele faz isso com a maior tranquilidade. Então, ele tem uma variação do dom de ensino voltado para um público específico. Então, dentro dos dons há variações.
O dom da música, por exemplo, ele não é mencionado no Novo Testamento, mas a gente pode encará-lo como uma variação do dom do ensino, ensinar através da música. Então, há um leque enorme de possibilidades do que pode ser feito na igreja para o serviço de Deus. Vamos pegar esses exemplos que o apóstolo Paulo coloca, a partir do verso 6. Tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, a graça aqui não é a graça da salvação, mas é o dom em si. Primeiro, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profetizar significa basicamente falar alguma coisa da parte de Deus para o povo de Deus. A habilidade de trazer uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Geralmente os profetas eram pessoas da hora, do momento, que traziam uma exortação, uma orientação, uma explicação. De repente eles traziam uma ajuda para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. É só você ler os livros dos profetas de Israel e vocês verão que era isso que o profeta fazia a maior parte do tempo. Eu sei que hoje, por causa da influência do movimento pentecostal, muita gente pensa que profecia é você adivinhar o que é que o outro está fazendo. Se levanta um profeta na igreja e todo mundo se encolhe, né? Ele vai dizer a vida de quem agora? E aí lá vem adivinhar o que é que fulano está fazendo. Eu não penso que isso é a profecia bíblica. Há apenas um caso no Novo Testamento em que um profeta se levanta para predizer o futuro a respeito de alguém, que é o profeta Ágabo, e ele estava se referindo à vida e ministério do apóstolo Paulo. Portanto, é uma exceção bem pontuada, fora da curva. Ponto fora da curva, porque a profecia no geral é a palavra de Deus ensinada e aplicada para o povo. Você não precisa ser pastor para isso. Tem pessoas que têm a habilidade de trazer uma palavra, uma exortação, uma orientação, uma palavra de conforto, e que faz bem para os outros, num grupo de estudo, num grupo bíblico, numa devoção lá com os irmãos, numa reunião lá de estudo bíblico lá no seu trabalho. De repente, não é? A pessoa pode exercer isso, você pode fazer isso. Ou então, como ele diz aqui, continuando, verso 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério no grego é a mesma palavra de onde vem o nosso termo diácono. O ministro aqui, o ministério, é o ministério do serviço. Ajudar. Por exemplo, o que é que vocês acham que os azulzinhos fazem no final do culto aqui? Isso é ministério. O pessoal que está distribuindo os boletins na entrada, isso é ministério. O pessoal que faz o cafezinho para você ficar depois lá no hall, depois que acaba o culto, vamos tomar um cafezinho, bater um papo, bolachinha, isso é ministério. O pessoal que fica cuidando dos seus filhos, enquanto você está aqui, é ministério. E tem tanta coisa para fazer na igreja. Olha, não vai ter... sabe a história daquela menina que chegou em casa e disse assim, mamãe, eu estou feliz porque lá na escolinha vai ter um coral agora. E vai ter hoje teste para saber qual é a minha voz. Eu vou cantar no coral. Tá bom. Aí no fim da tarde, a menininha volta da aula, meio cabisbaixa. Foi que houve, querido? Professora, parece que eu não canto muito bem, não. Mas eu estou feliz, mamãe, porque a professora descobriu o meu dom. E qual é o seu dom, minha filha? É de ficar sentada aplaudindo. Então, se não tiver mais nada, você pode ficar sentado aplaudindo, encorajando e dizendo, amém, é isso mesmo, vamos em frente, que coisa boa, eu estou aqui presente, conta comigo se precisar, mas sempre vai ter o que fazer. Sempre vai ter. Ministério, é muito amplo isso aqui, o ministério. Depois ele fala, ensino, no verso 7. A habilidade que você tem de estudar, de se preparar, de trazer um estudo profundo, explicar pontos difíceis, elucidar questões que não são tão claras, encaminhar as pessoas através do raciocínio até chegar a conclusões com respeito à verdade, essas habilidades que os mestres têm. E ninguém precisa ser pastor para isso. Precisamos de mestre, escola dominical, precisamos de mestre para ajudar com as crianças, com os jovens, adolescentes. Precisamos de gente que ensine em todo lugar. Não falta oportunidade para isso. Outro aqui, esse é maravilhoso quando é de verdade. No verso 8, o que exorta, faça com dedicação. A palavra exortar no grego é a mesma palavra que de onde vem
a palavra consolador. Quando Jesus disse, eu vou mandar o Consolador, no grego parácletos, e essa palavra aqui, exortação, é paraklesis. Literalmente no grego significa alguém que vem ao seu lado, fica de lado, alguém que é chamado para estar ao seu lado, para lhe encorajar e continuar. Então exortar aqui, como às vezes as pessoas pensam, não é dar bronca, mas exortar é encorajar, seria uma tradução melhor. Seria um consolo, um consolador, alguém que exorta, alguém que... Esse pessoal é tão precioso. Vocês conhecem alguém assim? Sempre tem uma palavra boa. Dizer, meu irmão, você está passando por dificuldade e ele encosta. Isso não é assim não, Deus é bom, vamos orar, olha por esse lado, né? Posso te ajudar? Então esse é o que exorta. Que bênção, a igreja precisa de exortadores, porque o que tem de gente deprimida, abatida, destruída é muito grande. E exortadores, consoladores, encorajadores, eles são muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Olha o próximo aqui, você vai pensando que de repente, hoje à noite Deus diz o que é que você é. Eu sei que ninguém quer o próximo, o que contribui. Isso é um dom também. Agora veja só porque é um dom não quer dizer que você não vai contribuir, né? Você pode dizer, eu não tenho o dom de contribuição. Não é nada disso. Todo mundo tem, eu vou ilustrar de outra maneira. Todos nós temos a obrigação de evangelizar, não é verdade? Mas alguns são evangelistas, eles são chamados, ele tem uma habilidade especial para evangelizar que nós não temos. O fato de que Deus deu essa habilidade a alguns não me exime do meu dever de evangelizar, mesmo que eu não seja tão bom quanto ele para fazer isso. Mesma coisa é contribuir. Todos nós devemos contribuir para a causa de Deus, mas tem irmãos a quem Deus dá o dom da liberalidade, de contribuir com sabedoria, com generosidade, saber exatamente o quanto dar, como dar, da maneira, porque a gente pensa que dar é alguma coisa muito simples, né? Mas na verdade não, porque se você dá demais à pessoa errada, você estraga. Você tem que saber como fazer, e precisa um jeito para fazer isso. Então tem irmãos a quem Deus deu dinheiro e a capacidade de dar esse dinheiro da maneira certa. Então se você está procurando o seu dom, eu já estou lhe dizendo aqui, né? Nós estamos precisando de gente assim, tá? De repente você tem esse chamado e ainda não converteu o seu bolso, né? Começa a pensar nisso. Ou então você pode se dedicar a isso e dizer assim, Deus, eu quero servir nessa área, eu vou estudar, vou pegar uma boa profissão, ou vou entrar na área de negócios, ou ser um empreendedor, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero abençoar as pessoas com dinheiro. E tem muita gente no mundo afora, dentro das igrejas, que são uma bênção para as igrejas. Eu conheço pessoas e mais pessoas a quem Deus concedeu recursos financeiros, que usam grande parte desse recurso para abençoar pessoas. Eu estou pensando agora em particular num empreendedor, amigo meu, que eu conheci lá em Recife, conheci no começo da vida dele. Ele estava assim, entrando um pedido no governo para uma fábrica que ele ia abrir e chorava porque não saía dinheiro, tinha que pagar, eu orava com ele. Hoje ele tem uma instituição que abre igrejas no sertão. Ele identifica um local onde não tem igreja, compra um terreno, levanta um templo, paga o obreiro durante 5 anos até que a igreja ande, do dinheiro dele. Já plantou centenas de igrejas no Nordeste, fazendo isso, lá onde ninguém quer ir. Esse é um exemplo que eu conheço, de gente que sabe contribuir para o reino de Deus, e tem ajudado muitas pessoas, seminaristas, gente com carência. Deus o abençoou muito nesse sentido. Então, é mais um dom de você servir a Deus dessa maneira. Tem outro dom aqui, esse todo mundo quer, é o que preside, né? O que preside, o dom de presidir, todo mundo quer esse, todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer liderar, e é bom quando você tem gente que sabe liderar. Quando você coloca numa posição de liderança, quem não sabe liderar é um desastre, pode saber disso, cedo ou tarde é um desastre.
tem que ter o dom de liderar, a habilidade de você conquistar o respeito, conduzir as pessoas confiam na sua orientação, você tem visão do todo, sabe compartilhar, sabe perguntar, tem tantas coisas relacionadas com esse dom, e como nós precisamos na igreja de irmãos que têm o dom de liderar. Porque há ministérios, há áreas na igreja, há atividades na igreja em que nós precisamos de pessoas que tenham visão, pessoas que movimentam, pessoas que mobilizam. Penso que aqui a liderança que Paulo se refere é exatamente esse, de alguém que vai à frente e que ele mobiliza, ele consegue convencer e levar os outros com ele para fazer o que tem que fazer. Esse dom é extremamente importante também. Tem mais um que ele menciona aqui. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. O dom de exercitar misericórdia. Sabe o que é esse dom? É você estar disposto a cuidar daquela pessoa que todo mundo já desistiu dela. É você pegar casos impossíveis. Você ter paciência para chegar para uma pessoa que os outros olham assim e dizem assim, isso aqui não tem mais jeito, a situação daquela pessoa está perdida, financeiramente, emocionalmente, a pessoa está destruída, ali não tem jeito, e você exerce misericórdia, compaixão, você se compadece de pessoas assim, e você se dedica a essas pessoas. Geralmente quem tem esse dom gosta de ir atrás, de visitar, de seguir, de acompanhar, de perguntar, de estar junto da pessoa. Parece que tem um faro para casos difíceis na igreja. E como nós precisamos de gente que tem o dom da misericórdia. Gente, como é preciso. Eu gostaria de ter todos esses dons, mas ninguém tem todos eles, né? Sabe por que ninguém tem todos eles? Porque Deus repartiu entre vocês. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja hoje à noite tem gente com dom de misericórdia, de presidência, de serviço, de contribuição, de liderança, de ensino, de profecia. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com isso, gente? Onde é que estão vocês? Onde é que estão vocês? Como é que a gente gasta o tempo da gente, o dia a dia, os recursos da gente? Por que nós somos igreja? Por que nós existimos? Será que a função de ser cristão é vir domingo para a igreja, sentar na igreja e ouvir um sermão, bela música, irmos embora e cuidar dos nossos interesses de segunda a sábado? Acho que não. Essa não é a figura da igreja que nós encontramos no Novo Testamento. Ao contrário. O que nós encontramos é a ideia de um corpo que funciona harmônico, muitos membros com diferentes funções, cada um cumprindo uma parte. Deixe-me dar algumas orientações práticas para vocês. Em primeiro lugar, eu sei que nós não estamos... Eu vou ser sincero. Se nessa noite se levantasse 10 profetas, 10 que querem ministério, 10 que querem ensinar, 10 exortadores, 10 contribuidores, 10 presidentes, 10 que querem exercer misericórdia, eu talvez não saberia o que fazer com vocês. Onde é que eu vou, como é que vamos fazer? Nós teríamos que criar alguma coisa, algum ministério novo, porque nós não estamos acostumados a isso. Mas nós temos que começar, não é verdade? Nós temos que começar. Nós temos que fazer lugar, espaço, criar oportunidades para que você exerça o seu dom. E nós temos que caminhar nisso. Atualmente, o que é que você pode fazer? Sem dúvida, orar. Orar pela igreja, orar pelos seus ministérios. Está vendo esse boletim nosso aí? Tem pedidos de oração, tem eventos listados aí, tem nome de pessoas e projetos que estão listados aí. Leva esse boletim para casa, todo dia abre o boletim e ora por uma página dele. São 6 páginas, não é isso? Então dá quase uma semana. Vai orando pelo que está ali, vai pela igreja. Você pode contribuir, sim, mesmo que você não tenha o dom, mas já é alguma coisa. É uma demonstração de que você está envolvido. Eu faço parte, eu quero contribuir para que a igreja continue o seu trabalho de evangelização e de ajuda. Você pode participar de ministérios da igreja. Esse ano, fim de ano, nós estamos recompondo os ministérios da igreja para 2015. A gente precisa de gente para ajudar com as crianças, precisamos de gente para os adolescentes, ação social, evangelização. Nossa, precisamos de diáconos, precisamos de ajudante de diaconia, precisamos de liderança, precisamos de você. A verdade é essa. Ninguém precisa ficar sem fazer nada.
Nós temos o nosso Ministério de Homens, nós temos a nossa SAF, que é o grupo da Sociedade Auxiliadora Feminina, temos o grupo de jovens, de adolescentes, de juvenis, e se não tiver lugar em nenhum desses para você, nós vamos começar um ministério novo, para você participar. Você pode abrir sua casa na quarta-feira para começar um novo grupo de estudo bíblico, que tal? Ou você pode dizer ao reverendo Erickson, que é responsável pelos grupos de discipulado, eu quero começar um grupo de discipulado na minha casa, porque nós queremos treinar líderes para abrir novos grupos de evangelização. Você pode fazer isso, abrir sua casa, é o dom da chave, abrir a chave e a porta da sua casa para a gente ir lá e fazer um grupo de estudo e começar. Mas uma coisa eu lhe digo, você faz parte do corpo de Cristo e como tal você devia estar envolvido, você devia participar, porque isso dá, eu sei que isso é um motivo egoísta, mas isso dá uma satisfação tão grande quando você se sente útil, você está fazendo alguma coisa, você está servindo a Deus, Deixa eu terminar com mais um último apelo, reunião, por que eu estou pregando isso hoje à noite? Na nossa última reunião do Conselho, nós estávamos tentando preencher as nomeações para as diversas atividades da igreja. Os conselheiros da jovens adultos, os conselheiros para o grupo de solteiros, os professores para a escola dominical, gente que vai cuidar do berçário. E aí, repetidamente, vários presbíteros e pastores disseram, gente, nós não estamos desprezando não, mas é a mesma equipe há vários anos. Não tem renovação, onde é que estão os novos? Onde é que está a turma nova que está chegando na igreja? Os nomes novos, tem gente nova que está aí. E nós precisamos, de fato, abrir portas, sem desprezar a contribuição desses queridos que vêm levando o piano nas costas há muitos anos. Não é? Vem remando praticamente sozinho, né? Sem desprezar. Nós precisamos, sim, de vocês. A minha oração é que Deus nos abençoe, nos desperte, nos dê essa visão de igreja como corpo, onde todos nós, unidos pela mesma fé em Cristo Jesus, assim como o corpo é um, nessa variedade, e nós assim sirvamos a Deus nesse mundo, exortando, ensinando, exercendo misericórdia, contribuindo, orando, profetizando, evangelizando, servindo, abençoando as pessoas ao nosso redor e crescendo sempre no conhecimento de Deus para a glória dele.